diga que história é ciência vestigial, né? Para mim é Carlo Ginzburg, né? Se você disser que a história é diferenciada, tem uns problemas, né? Você dizer que história é ciência. História é tão ciência quanto, talvez, processos de reconhecimento de questão de um reestabelecimento de uma cena de um crime, certo? Eu vou por aí, tá? Tem problema em você dizer que história é ciência. Tem alguns problemas. Eu iria por aí, desde que seja uma ciência de vestígios, aí ok, que tem limites, né? A ciência da história. Mas tem uma coisa que é o rigor, né? Você ser rigoroso na análise vestigiosa, na análise vestigial. Né? A gente tem muitas hipóteses sobre o que aconteceu no passado, algumas são bem mais seguras do que outras, porque a gente não ressuscita o passado, a gente só chega a ele através de hipóteses a partir dos vestígios que a gente tem. Tá bom, isso é só uma pequena diferença da forma que eu abordaria um tema parecido com esse, porque eu evitaria fazer muita colocação de que tem gente que faz história de maneira mais científica e tem gente que faz de maneira menos científica. Eu usaria a palavra rigorosa, de maneira mais rigorosa. Eu usaria essa palavra. Mas isso é uma questão muito pessoal minha, tá? Isso é uma questão, não tem. Estou dizendo que eu sou melhor do que ele, porque eu estou dizendo isso, não. Estou dizendo que isso é muito pessoal meu. Eu acho que tem um apego ao rigor da análise do que da cientificidade da análise, certo? Tem gente que faz com a bunda e tem gente que faz de maneira mais rigorosa, tá? E o rigor que a gente tem quando a gente faz... É porque eu sou hermeneuta, né? Eu sou hermeneuta do ponto de vista filosófico. O que eu quero dizer, no final das contas, é o seguinte: quanto mais você analisa o objeto histórico, mais capacidade... Se você volta para o objeto histórico 50 vezes, na vez que você voltar na vez 50, você vai voltar melhor do que na primeira. Você fez uma publicação aqui, você tem 50 anos, e você fez uma publicação. Quando você fizer 80 anos, se você voltasse para fazer a mesma publicação, ela viria melhor. É isso que eu estou falando. Certo? É uma forma diferente de observar o objeto, né? O objeto histórico. Então, aí a gente teria que trabalhar a filosofia da ciência, dizer o que é filosofia, o que é ciência, quais são as barreiras para você avançar do rigoroso para o não rigoroso, e etc. Por isso que eu digo que eu não estou dizendo que ninguém está certo nisso. Eu estou dizendo que a minha forma de avaliar é o seguinte: é que ao produzir historiografia, a gente está falando de historiografia, tá? Não estou falando de vídeo YouTube, não, tá? Ok? Não estou falando de vídeo YouTube, não. Vídeo YouTube de divulgação não é ciência, tá? Divulgação científica não é ciência, por exemplo. Né? Você vai fazer um trabalho de historiografia sério. Eu lembro que eu vi vários vídeos do Ian em que ele comentava que historiografia significava algo, talvez ele tenha aprendido isso, alguns autores devem distinguir dessa forma, que historiografia é quando você fala sobre... Você escreve sobre a escrita da história, quase como se fosse a filosofia da história. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas eu nunca passei perto de aprender nada parecido com isso, o conceito dessa forma. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se você tem uma bibliografia primária, se você tem uma bibliografia primária, documentos primários que acessar para criar uma hipótese, quando você é historiador, quando você vai para o objeto, né? Eu quero entender o que aconteceu na Revolução Francesa. Seria bem estúpido, seria bem estúpido você começar pela bibliografia primária. Não faz o menor sentido. Entendeu o que eu quero dizer? Não faz o menor sentido começar pela bibliografia primária. Não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum. Assim como, às vezes, quando você vai se aproximar em um autor de filosofia, porque a minha matéria é exegese, né? Tanto na história quanto na filosofia. Não faz sentido você ir de cara para Hegel. Vou lendo pelo Hegel, de primeira. Não faz sentido nenhum, não faz sentido. Não faz sentido você pegar o texto de Kant, na Crítica da Razão Pura, você tentar pegar... Tipo assim, acabei de fazer 18 anos, vou ler Crítica da Razão Pura. Não vai ler. Quer dizer, você vai ler, pode ler, mas você não vai entender do que se trata. Sabe, hoje, como a gente tem o GPT, e eu vou fazer propaganda disso constantemente agora, tá? Constantemente vou fazer propaganda disso, que tem uma propaganda anti-tecnologia, anti-GPT, que isso é completamente... Isso, meu Deus, é um erro muito grande. Então, assim, o que você faz antes de ler o Crítica da Razão Pura é você pedir para o GPT ele para você os temas nos capítulos. Faz isso antes de começar a ler.
para você ter uma espécie de para você ter uma espécie de espinha dorsal, certo? Você diz assim, ó, me diz sobre o que eu vou ler, né? Isso vai facilitar seu trabalho de leitura de um tanto que não tem ideia. Me diz sobre o que eu vou ler. Eu estou dizendo sério, eu estou falando sério, é para abrir o Wikipédia mesmo, no caso antes, quando não tinha GPT, né? Vem assim, crítica da razão pura. Eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Tá? Porque o Crítica da Razão Pura é um texto dificinho, tá? Ó, tem uma sinopse. Ó, isso aqui que eu estou falando para você. Beleza, você pode pegar isso aqui no livro, no próprio livro tem, né? Mário, seu índice, etc e tal. Mas essa organização aqui, ó, ela vai te facilitar. Não tá assim. Só isso aqui mesmo. Você saber, ó, quais são os parágrafos, tamanhos do texto. Aí você pega aqui, ó, introdução, primeira estética, caralho, estética transcendental. Ele tá falando da beleza de Deus, da beleza de Deus, entendeu? Até você entender que ele não estava falando da beleza de Deus, você pega transcendental, você tá de cara que ele está falando da beleza de Deus. Você nunca leu Kant, você não tem nenhum. Você vai pegar a beleza de Deus ou a estética criada por Deus. Você vai estar com uma noia dessa, e não tem nada a ver. E não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Eu estou dizendo isso para quem é leigão mesmo, né? Porque todo mundo que conhece Kant minimamente sabe que é transcendental. Mas se você nunca ouviu falar, se você pegou por si só, se você matou as aulas de filosofia do ensino médio e etc e tal, você faz assim, certo? Você faz assim. Olha, eu vou pegar os temas: estética transcendental, lógica transcendental, elementos, doutrina transcendental, transcendental. O que é? Aí pronto, aí você está pegando aqui, porra, transcendental em Kant, puf. Agora é GPT, mete o GPT. Porque quando você for ler lá, ele vai começar a falar essas coisas, às vezes ele não está te explicando muito claramente, certo? Às vezes ele não está te explicando muito claramente. Tranquilo? Aí, tipo assim, esses são elementos tão básicos, tão básicos, tão básicos, tão básicos, mas ao mesmo tempo é difícil saber se você nunca leu. Certo? É difícil. Então, assim, eu não tive filosofia no ensino médio. Meu professor do ensino médio, ele estava de atestado, não teve filosofia. Eu faltei aula, sei lá. Eu não sei o básico. Eu sei, não, mas é porque eu sou professor do ensino médio, né, cara? O Francisco falou, Pedro, você está superestimando as aulas de ensino médio, de filosofia do ensino médio. Não tô, não. Eu acho que se eu posso dar aula no ensino médio, eu acho, por causa que eu tenho mestrado e doutorado, tenho que fazer um negócio junto à Secretaria de Educação e eu poderia falar de filosofia do ensino médio, eu daria essas coisas. Eu lembro que no semestre passado tinha um professor que a gente fazia prova junto, né? A gente faz prova de humanas junto, e aí tinha uns alunos que vieram me perguntar sobre Kant, e eles estavam vendo essas coisas básicas, certo? Estava vendo noções básicas de Kant. Estava vendo noções básicas de Kant. O que eu digo para vocês há muito tempo é que não é que eu subestimo o ensino médio. Se eu pegar no livro do ensino médio, às vezes aparece isso. Eu não peguei o do ensino médio agora, mas o outro tinha, certo? Sempre é que há muito tempo os professores abandonaram a matéria. Aí eles sentam assim, não pode falar sobre filosofia, não pode falar sobre filosofia, não pode falar sobre filosofia ocidental, porque ocidental é eurocentrismo. Aí o cara simplesmente finge que Kant não existe. Aí é foda, né? Aí você passa o ensino médio sem saber que Kant existe. Aí é foda, né? Aí é foda. Aí é foda. Isso acontece. Isso acontece. Isso acontece. Certo? Isso acontece pra caralho. Aí por isso que o que acontece? Qual a consequência disso tudo? A consequência disso tudo é que o professor de ensino médio, não ensinando o básico, a pessoa não tem aula no ensino médio de filosofia, serve a graduação de filosofia. Pra você aprender a história da filosofia, que você devia ter aprendido no ensino médio. Aí o professor de filosofia analítica fica como? Porra, essa grade toda é filosofia, é história da filosofia, mas o menino chegou no ensino médio sem saber a história da filosofia, como é que ele vai começar a fazer reflexões? Ele tinha que ter aprendido no ensino médio. O foda é que de fato não aprende, eu sei que não aprende. Eu sei que não aprende. Eu sei que não aprende. Você não tem que chegar aqui e ler Kant no ensino médio, mas você tem que saber sobre o que trata a crítica da razão pura. Isso tinha que saber, sim. Tinha que ter um verbete de Wikipédia, tinha que ter um verbete de Wikipédia, tinha que ter um negócio desse aqui, ó, para você. Cadê?
Tinha que ter um parágrafo desse aqui, ó, no seu livro do ensino médio. Crítica da razão pura é a principal obra de teoria do conhecimento, do Kant, era isso, tinha que ter isso no seu livro de ensino médio, pelo menos. E normalmente tem. Tá? Livros de ensino médio normalmente tem. As ideias para Platão significam X, certo? Na ética, Platão escreveu a República. Normalmente essa matéria é a matéria de ensino médio. Sei lá, Parmênides é o filósofo da permanência, Heráclito é o filósofo do movimento. Você não está aprendendo Parmênides e Heráclito, mas você tem uma noção mais ou menos para onde o assunto vai. Né? Pelo menos para onde o assunto vai. Parmênides pode ter sido entendido como o primeiro pai da lógica, né? Lógica formal e tal. Né? Às vezes é legal, né? Às vezes tem essas coisas. Mas tá bom. Enfim, mas tá bom. O que eu quero dizer é o seguinte: exegese, tá? Exegese é um processo que quanto mais você volta para o tema, mais vai ficar melhor. Você não vai encontrar a resposta final, você entende? Se eu, por exemplo, Para Além do Bem e do Mal do Nietzsche, umas 3 vezes. Para Além do Bem e do Mal do Nietzsche, eu já li umas 3 vezes. Toda vez que eu volto para aquele livro, eu volto entendendo melhor o que o autor está expressando, o que ele quer dizer e tal. Ciência da Lógica. Ciência da Lógica eu tento ler uma vez por ano, Ciência da Lógica. Certo? Exegese é a interpretação. Exegese é retirar do texto, né, o conteúdo que está nele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu enxergo de forma... Eu não valorizo uma tese de que você vai ler o texto ou vai entender um momento histórico de maneira definitiva. Nem tipo assim, não tem a sua maneira não pode ser definitiva nunca. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, de um período histórico, eu estou falando da Primeira República do Brasil, entendeu? Na Primeira República do Brasil. Toda vez que eu volto para estudar a Primeira República do Brasil, eu volto melhor. Toda vez. Não tem uma hora que eu vou... Agora eu acabei o meu estudo de primeira... Entenderam o que eu quero dizer? Isso, exegese tem interpretação, tem relação com hermenêutica, sim. É porque eu gosto de colocar... Hermenêutica e exegese você pode entender como significando a mesma coisa, mas eu uso com significado diferente, porque exegese eu dou o significado de interpretar. Você pega um texto para fazer a exegese desse texto, e hermenêutica eu uso como um termo mais técnico de filosofia. Hermenêutica ou seja, são as bases pelas quais você estabelece a exegese. Eu vou por aí, certo? Hermenêutica, mas isso são originariamente, hermenêutica, exegese e interpretação, tá? Originariamente. Isso aí é porque eu estou conceituando, como eu disse, eu tenho sistema, né? Eu tenho sistema. Então, por isso eu preciso de palavras com coisas diferentes. Mas na etimologia, hermenêutica, exegese e interpretação. Então, mesmo que a gente vá por caminhos diferentes das palavras, a gente está dizendo a mesma coisa sobre a importância do rigor, tá? Só isso que eu queria destacar nesse início. E eu quero deixar só até ele chegar no positivismo, porque tá bom pra caralho, até nessa fala. Peraí, deixa você ver o que eu quero dizer. Porque o objetivo é disputar a história. Nós vamos falar disso ao longo desse React, certamente. A história não é um campo que pertence, tá? É isso que a gente tem que entender. A fala é fundamental, né? A fala, veja, eu sempre falo isso, fundamental que é a fala. A primeira aula que eu dou, a primeira coisa que eu falo é isso. Olha só, gente. A gente vai estudar umas paradas velhas, mas você não está estudando comigo história porque você tem a obrigação de gostar de coisa velha, coisa morta, coisa que não existe mais. Você vai estudar comigo exatamente para compreender o presente. Certo? Você vai lá no que está acontecendo lá atrás para você se posicionar sobre o mundo de hoje. Então, assim, a gente começa verificando se o aluno sabe identificar os continentes. Quer dizer, no segundo ano não sabe identificar os continentes. É isso que acontece. Você começa aí para, no final do curso do terceiro ano, você está dizendo para ele por que a China está brigando com os Estados Unidos. Certo? Então, tem uma diferença entre a história que você está estudando e a memória que você constrói a partir do estudo da história. História, você pode estudar com vários objetivos, como eu, que eu estudo a coisa antiga, porque eu estou dizendo, há um elemento fundamental de formação de Bildung
alemã, não é? De construção do ser humano contemporâneo. Você, hoje, estuda história, tem uma fundamentação que é a formação do cidadão. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo de hoje, para tomar decisões no mundo de hoje. Agora, se você não sabe identificar onde é que fica a Inglaterra, no mapa, você não sabe que a Inglaterra é uma ilha, que fica numa ilha, no caso da Grã-Bretanha, mas a galera não sabe. Segundo ano é mais normal não saber do que saber. Tem gente que sabe, mas é mais normal não saber do que saber. Aí veja, você precisa saber que a Inglaterra fica numa ilha da Grã-Bretanha. Você precisa saber onde é que fica Portugal, Espanha e a França no mapa, e Holanda no mapa, porque são os primeiros que saem do processo colonial. Tem razão geográfica mesmo, de estar ali na ponta, colado com o Oceano Atlântico. Então você precisa. Aí o que eu quero dizer com isso? Você entende por que Portugal saiu primeiro num processo, etc. Então, tudo isso a gente vai avançar. Que ele saiu primeiro, foi fazer grandes navegações, etc. e tal, e é por isso que você preto hoje, pessoa, você tem uma situação econômica mais desfavorável estatisticamente. Não é você, pessoalmente, você pode ser negro e ser rico, ser preto e ser rico. Mas você só vai entender mesmo porque há uma exclusão estatística, cuja consequência é o preconceito, se você entender a geografia, se você entender onde é que ficou o Oceano Atlântico, se você entender o desenvolvimento do comércio no medievo, nas cidades de Gênova, Veneza e Florença, que elas se desenvolveram comercialmente no contexto de cruzadas. Tudo isso está conectado. Aí você vai, negro foi escravizado no Brasil, porque o desenvolvimento comercial da Itália, no Mediterrâneo, desenvolveu-se, criou base para que estados modernos, Portugal e Espanha, investissem em navegações, especialmente considerando a queda do Império Bizantino, que marca a saída da média para a moderna. Aí, veja bem, aí com essa movimentação, as pessoas chegam na África e começam um comércio internacional que agora vai ganhar o globo. Então, o tamanho desse comércio vai levar para as Américas 12 milhões de habitantes para trabalhar. Foram libertos em 1888, quando foram libertos no século XIX, final do século XIX, o último, essas pessoas foram abandonadas de qualquer forma. Então tem menos de 5 gerações. Certo? Tem menos de 5 gerações. Aí você. É assim que você explica o problema da negritude no Brasil. O abandono que se fez com essas pessoas não foi feito na prática quando acabou a escravidão no Brasil. Tem que saber isso. Não chega. Por que eu estou dizendo isso? Veja, então você tem que ter uma noção. Né? Aí, antes de. Você sabe onde é que ficou os continentes? Porque senão, como é que eu vou explicar para você? O ciclo econômico atlântico criou essa realidade do século XXI. Você não sabe o que é ciclo atlântico? Tem que saber o ciclo atlântico. O sistema atlântico, tem que saber. Certo? Aí você começa do início, sacou? Você começa do início. Aí você vai e volta, vai deixando cada vez mais complicado. Você vai e volta. Veja, o sistema educacional, ele nem sequer é pensado de uma maneira ruim. A ideia de que você faz o ensino fundamental e depois você volta o sistema e vê de novo, pelo menos na história é assim, é claro que tem que ser assim. Você vai e volta. Quando você voltar, aí aquelas coisas que você não aprendeu lá no começo, mas algumas você aprendeu, vamos de novo. Certo? É isso. Você tem que ir indo e voltando. Isso que é o círculo hermenêutico, né?